E o Flamengo venceu o Grêmio de novo e está na semifinal da Copa do Brasil. Ele não é de se intimidar quando sabe que está sendo filmado. Tá em casa, né? Como vai? Beleza? Dá uma cheiradinha aqui. Aí, show de bola. Lindos olhos verdes, hein? Não venha querer tirá-lo de campo que ele não gosta. Ele foi carinhosamente retirado do Maracanã. Calmo, reside no Maracanã, tá em casa. Não foi só o gatinho que ficou fora do campo de jogo. Outros craques também tiveram que sair de campo antes do jogo começar. Davi Luiz, Diego Alves, Felipe Luiz, William Arão e Diego foram só alguns dos jogadores que não estavam à disposição de Renato Gaúcho. O Flamengo tinha uma grande vantagem no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A primeira partida foi 4-0 em Porto Alegre. Num time com muitas reservas, a principal novidade foi a volta de Rodrigo Caio. E logo no primeiro lance de jogo, ele já levou essa trombada do colombiano Borja. Aliás, foi um jogo muito brigado. O primeiro tempo teve muita confusão e poucas chances de gol. As do Grêmio vieram com Borja. Borja vai sobre o gol. No Flamengo, Gabigol furou dentro da área. Pé esquerdo, impressionante, o Gabigol tentou 2 vezes, não acertou. E nesta boa jogada do Michael, Kahneman salvou quase em cima da linha. Kahneman salva, a bola tinha o endereço do fundo do gol. No segundo tempo, Gabigol reclamou de um pênalti do zagueiro argentino, mas o VAR não foi acionado. A gente viu aí que o Kahneman não acerta a bola, acerta o pé, a perna do Gabigol, a perna esquerda, por isso pênalti, Luiz. Irritado, Gabigol discutiu com o Filipão depois que o árbitro pediu para que ele jogasse a bola para fora para o jogador do Grêmio receber atendimento. No meio da confusão, Gabigol recebeu a informação de que seria substituído. Num primeiro momento, duvidou. O Gabigol quer sair, eu? Depois saiu, mas não gostou nada de ter sido substituído. Todo atacante, quando ele não faz gol, ele fica bravo com ele mesmo. Pedro entrou no lugar de Gabigol para ser o grande nome do jogo. Primeiro, ele quase fez um golaço de bicicleta. Por um triz num saio chamado golaço no Maracanã. Mas enquanto ainda lamentava a chance perdida, o VAR foi acionado. Tem uma checagem, hein? Alguma coisa, né? Só pode ser pênalti. Ah, rapaz, pode ter tocado na mão do Rodrigues. Teve um toque na mão que bloqueia a bola, ó, e por isso é pênalti, Luiz, que tem que ser marcado. Pênalti? Pedro na cobrança. Autorizado, com fé no pé. Aquela paradinha um passo antes. E a cobrança olhando para o goleiro que tentou voltar, mas não deu. Michael colocou uma bola na trave. Rolou no Michael, bateu pro gol, na trave! Everton Ribeiro também, mas a do capitão do Flamengo virou um passe para o segundo gol de Pedro. Everton Ribeiro na trave, voltou Pedro! Caprichosamente a bola bateu na trave, mas voltou nos pés do artilheiro. Final de jogo 2-0. Flamengo está classificado e agora vai enfrentar o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio voltam a se enfrentar no domingo, aqui mesmo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Mas desta vez sem torcida. O Grêmio conseguiu, junto com outros 16 times da Série A, no STJD, a revogação da liminar que permitia ao Flamengo jogar com a presença de público. Se tiver que acabar com o público do futebol, que acabe em todos os locais. Eu não vou emitir opinião, porque se eu emitir a minha opinião, vai ser um inferno. A única coisa que eu tenho que me importar é que tenho que trabalhar com os jogadores para estarem prontos no domingo para o jogo de domingo contra o Flamengo. O gatinho já está até de banho tomado, só esperando o próximo jogo no Maracanã. Né? Ontem foi o primeiro jogo do Flamengo com público. No final de semana não vai ter contra o Grêmio, porque o STJD cassou a liminar que dava esse direito de colocar público no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Renato falou aí. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou a favor totalmente dos torcedores voltarem aos estádios. Você tem o jogador de futebol que gosta da torcida no estádio. Você tem o cantor, você tem o ator de teatro, ele quer o público. Eu acho que seguindo os protocolos, qual é o problema? Fica até difícil de eu falar, mas eu vejo que no futebol, muita gente quer aparecer em cima do futebol. Todo mundo, não pode entrar torcedor no estádio.
Eu vejo tantas aglomerações por aí, não sei o que eu vou ficar dando exemplo que todo mundo vê. E não vejo ninguém tomando providências. Não vejo ninguém se importando tanto quanto no futebol. Por que só no futebol? Porque tem uma câmera, as pessoas estão aparecendo. Se tiver que acabar com o público do futebol, que acabe em todos os locais. Eu vejo shows de artistas, que eu não sou contra, bem pelo contrário. Eu vejo outros tipos de shows e não vejo ninguém comentar das aglomerações. Não vejo ninguém chegar lá e proibir, uma vez que outra. Então é o tal do futebol. O futebol faz com que todo mundo apareça na televisão, entendeu? Então, se querem coibir o público no futebol, que partam para os outros locais também. Não somente no futebol. Essa é a minha opinião. Dani. Pô, tá aí, a opinião do Renato tá dada. Daqui a pouco a gente vai dar a nossa opinião aqui sobre que trabalho é melhor, se é o do Renato, se é o do Cuca. Até agora, né? Claro que a gente tem uma amostragem, ainda vai depender muito de continuação de resultado. O Fã de Esporte pode participar com a gente, @BBDebate, vai votando na nossa enquete também, que a gente quer saber isso aí. Agora, em relação a esse negócio do público, só para dar a informação completa, né? O STJD cassou liminar um pedido de 17 clubes, o Cuiabá, o Flamengo e o Atlético Mineiro, não estão assinando esse pedido de cassação da liminar, mas nesse momento está suspenso o público até o dia 28, que é quando tem uma nova reunião para tratar disso no STJD. E aí, Sormani, eu vou jogar uma pimenta aqui. Eu vou jogar uma pimenta aqui e vou te passar a palavra, Sormani. Eu fico, assim, meio dividida porque é isso, né? A gente tem toda a questão sanitária, tem toda a questão de exames, de se vai ser respeitada a regra, muita gente sem máscara. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Mas será que se o público tivesse liberado em São Paulo, se o governo de São Paulo tivesse liberado o público, não ia perder muita força esse manifesto? Porque aí provavelmente seriam mais 4 clubes que iam ter que pensar 2 vezes. Mas aí, Dani, é a questão de conjecturar. Eu não sei. Não sei te dizer isso. Não sei. Eu não posso responder essa pergunta. Não faço ideia de qual seria o comportamento dos times de São Paulo se aqui fosse possível o comparecimento de público no estádio. Agora, o que me chama a atenção é a incompreensão do Renato Gaúcho em relação ao tema. Ele fala o seguinte, abre aspas, sou a favor da volta do torcedor ao estádio, fecha aspas. Não é essa a discussão. A discussão que se tem nesse momento, que se trava nesse momento, é por que tem público no jogo do Flamengo e nos demais não tem. É essa a discussão, Renato. Ninguém está discutindo isso. Aí, mais para frente, ele se contradiz. Ou seja, na verdade, ele toca no ponto e diz o seguinte, se tiver que acabar com o público, que se acabe em todos os jogos. Exatamente. E o contrário também é correto. Se tiver que ter público, que tenha em todos os jogos. E não só no jogo do Flamengo. A discussão é essa, Renato. A incompreensão do Renato me chama atenção. E isso que me chamou a atenção. Ninguém está discutindo agora, nesse instante, os clubes não discutem se tem que voltar ou não por conta da pandemia. Ninguém está discutindo isso. O que se discute nesse instante, eu, por exemplo, acho que não deveria ter. Mas não é essa a discussão, torno a dizer. A discussão é, por que se tem jogo com o torcedor quando o Flamengo entra em campo e não tem nos outros? Essa é a discussão, Renato. Essa é a discussão. Entendeu? Então, se tiver que voltar, que volte para todo mundo. Se não tiver que ter torcedor, que ninguém tenha. Então, se Santa Catarina, como estava dizendo o Pedro Ivo, né, no Sport Center anteriormente, não tiver torcedor, foi o último estado a liberar, vamos esperar. Porque o futebol não é a principal questão mundial nesse momento. A principal questão mundial é a pandemia. Então, vamos respeitar Santa Catarina, ou vamos respeitar Recife, ou vamos respeitar Goiás, ou São Paulo, ou Minas, ou Porto Alegre, sei lá, ou a Bahia, ou Pernambuco. Então, há que se ter um respeito. Respeito. A pandemia diminuiu no Rio a ponto de ter torcedor no estádio? Digamos que sim, não é verdade. Não é verdade. O Rio de Janeiro aí já é uma outra vetor, questão. O Rio de Janeiro é hoje o principal vetor nessa variante Delta. Mas tudo bem, deixamos isso para lá. Mas suponhamos que o Rio de Janeiro fosse hoje um estádio onde, olha, faz 5 meses que ninguém morre no Rio por conta do coronavírus. Mas está morrendo gente ainda em Salvador, na Bahia. Então, em nome da isonomia, da igualdade,
Nós vamos esperar Salvador chegar a esse ponto. E nós chegamos. Então, não tem lá, então não podemos ter aqui também. Essa é a questão. Essa é a questão. E o Renato não entendeu. Não, tá, eu entendi a sua questão, mas o que eu tô colocando aqui, por que eu falei dos clubes de São Paulo, né, hein? Porque é o seguinte, a sensação que dá é que cada um tá pensando só em si, porque o Galo já abriu mão de assinar esse documento, porque já disse, tô brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí eu coloquei São Paulo porque são 4 times com força, né? Porque a gente tá olhando lá pra cima, tem o Palmeiras ali também, Facincani. Eu tô colocando isso, o Bragantino aí também. Eu tenho um medo... Os 5, muito bem lembrado. Porque... tá bom, os 5. Porque até me perdi aqui no que eu estava dizendo, Facincani, me ajuda aí. Porque eu digo assim, um esvaziamento disso, com cada um pensando só em si. Com cada um pensando só em si, porque parece que já está ficando esvaziado. E aí a gente entra numa outra questão. Na Inglaterra, por exemplo, foi liberando de acordo com as autoridades sanitárias de cada local. E aí eu não estou entrando aqui na questão de se é certo ou errado. Estou entrando na questão de como tem sido pelo mundo. Bom, pelo mundo funciona a vacinação, pelo mundo funciona a estatística do avanço justamente desse tipo de manobra contra o Covid-19, os números são favoráveis. Coisa que aqui no Brasil ainda não é. Está caminhando, mas não está num momento em que eu julgo ser seguro. E o Renato joga responsabilidade para outras coisas, porque tem show, porque tem bar aberto, porque tem isso, aquilo. Eu também não concordo com isso também. Também não acho que deveria estar tão aberto dessa forma, né? Não o horário de funcionamento, mas com os níveis em que eu tenho acompanhado, né? Muita gente largou mão, abriu de uma vez e dane-se. E não se cobra nada. Eu tenho visto diversas imagens assim, de locais, de bares, de restaurantes e tudo mais, completamente abarrotados de gente, e protocolo foi, né, pro limbo, entendeu? Então, eu sou completamente contrário a isso. Acho que você pode abrir o restaurante, você pode abrir a circulação das pessoas, mas com os devidos cuidados, ponto. Não é restringir o horário, porque aí você aglomera mediante a uma proporção de horário, aí tá errado. Eu sempre fui contra restringir horário. Eu sempre fui favorável você manter o horário desde que com uma circulação de pessoas um pouquinho mais controlada, né? Aí você consegue destrinchar, você diminui com que aquele período seja mais aglomerado, porque todo mundo vai querer estar naquele mesmo local, naquele mesmo horário mais curto, e a situação, claro, vai se tornar insustentável, né? Como a gente viu que se tornou insustentável aqui no Brasil, né? O grande erro foi esse. Enfim, mas eu não vou aqui ensinar protocolo para ninguém, porque nem é minha presunção entrar nesse tema. Só tô dizendo que eu trabalho com números, e para mim eu me sentiria muito mais seguro para conversar sobre esse tema com a população brasileira, com pelo menos 70% dela com 2 doses de vacinação completa. Aí a gente está entrando no mundo ideal, Dani, né? Com certeza era muito melhor, entrar com todo mundo vacinado, porque deveria ser assim, cuidados. né, Dani? Não tem como não pensar assim. Não tem como. Ou seja, para mim, o público no futebol, ele pode voltar em 2022.